Bom dia, bom dia. Tudo bom, mulherada? Bom dia. Gente, aqui tá um frio, uma chuva. Bom dia, tudo bom? Como foi? Me contem. Ontem o dia de oração, oraram, me contem. Fizeram oração ontem meio-dia, fizeram oração ontem às 18 horas. Conseguiram fazer o jejum. Bom dia. É sobre tudo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Que bênção, bom dia. Então, é muito importante a gente entrar, né, na sintonia, estarmos todas conectadas. Quem conseguiu fazer, né? E quem quiser aderir agora, pode aderir, tá bom? Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos estar vendo o nosso capítulo 2 do livro de Neemias. Tô só esperando todo mundo chegar pra gente começar, né? Vai ser maravilhoso. Bom dia! Ah, tá, Su. Eu vou explicar para vocês direitinho, tá bom? Já todo mundo entrando aí eu explico. A gente não pode demorar, senão a gente perde o tempo, né? Para estudar. Exaltado és, Santo. Seja bem-vinda. Bom dia, Santo. Oh, Isabel, a Belinha. Tudo bom? A paz, a paz. Obrigada, Samara. Tá tomando chazinho de maracujá, Marluz, que delícia. Se os medicamentos pode tomar, sim, você tem que tomar seus remédios, né? Não pode ficar sem tomar, não, tá bom? Não pode. Quem tem restrição de saúde tem que tomar o remédio, tá? Foi bom de ontem, foi sobre os livros. Não consegui ouvir você. Pode falar de novo sobre livros. Qual livro? Ontem eu falei tanta coisa, né? Ontem eu tava com saudade de vocês. Era muito assunto guardado. Ai, qual livro, Esther? Bom dia. Já entrar. Vamos, já deu mais de 100 pessoas. Então vamos iniciar. Que frio, né, Pabline? Meu Deus, que frio, gente. Eu tô acostumada, gente, a usar essas blusinhas aqui.
Em dezembro eu comprei 2 blusinhas dessa aqui. Adoro essa blusinha que ela é prática, né? Eu falei, ai, gente, eu vou comprar, vai fazer calor agora. Tô super usando. Aí vou usando. Aí eu comprei essa, eu comprei uma vermelhinha, vocês vão ver. Todos os dias estou usando, porque aqui é um frio, sabe? Nunca passo frio. É o mês de janeiro inteiro, assim. Quem tá na praia é outro nível, né? Aqui é frio mesmo. Nosso verão é com gelo, frio e chuva. Ah, tá, Esté. Então, eu tô com 2 livros. Gente, eu tô tentando printar aqui o nome do autor do livro. Ele é até um pastor. Eita, engasguei, gente. Ele é um pastor americano, eu acho. Senão eu vou pedir pra Gi. Desculpa. Eu pedi ontem pra Gi colocar ele na no YouTube. Ela vai subir. Quando ela subir, eu já coloco. Eu coloco lá o link pra vocês, tá bom? Não deixa de assistir, não, tá bom? Não deixa de assistir a de ontem, quem não assistiu, foi maravilhoso, né? Então, eu tô pensando. Hoje eu vou mandar pra vocês que eu tava procurando onde eu anotei. Acho que é Bom Dia, o nome do livro é Bom Dia Espírito Santo. Mas ele não é de um autor brasileiro, né? Porque eu vi que já tem esse título aqui no Brasil. Aí eu vou mandar para vocês. É esse do Espírito Santo e tem o outro do Tim Keller também, que é um outro livro que é sobre o ego, que nós também vamos ler. Então tem esses 2 livros. E são 2 livros pequenos, né? São livros pequenininhos, mas com muita informação. E são 2 livros com muitas informações, mas são livros curtos, então a gente vai conseguir ler assim 2 livros muito rápidos, tá bom? Aí hoje eu vou colocar lá para vocês direitinho tudo que eu tenho que colocar, tá bom? Olha, a Alice está firme no propósito, então fique firme, né? Fique firme, vamos orar pelo nosso grupo, vamos orar pelo nosso devocional, tá bom? Então vamos fazer nossa oração pra gente começar, né? Agradecendo ao nosso Senhor Jesus pelas misericórdias, agradecendo a Deus pelas manhãs que se renovam a cada dia, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos, Senhor, permaneça conosco nesse devocional, Senhor, que a tua voz possa ser ouvida, Jesus, que as nossas mentes possam ser silenciadas, que os nossos corações possam estar atentos à palavra. Senhor, nós queremos te louvar, bendizer, e estar contigo, Senhor, nesta manhã. Senhor, traz as ideias, os pensamentos. Que as tuas bênçãos, Senhor, caiam sobre todas as nossas irmãs que aqui estão. Visitando, Senhor, os íntimos, as mentes, a saúde física, a saúde emocional. Que cada uma possa ser vista, Senhor, e possa ser abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, né? Vamos para o nosso capítulo 2 do nosso livro, né? Nós estamos estudando a Bíblia. Tem alguém vindo hoje pela primeira vez? Se tem, seja muito bem-vinda, viu? Nós estamos estudando a Bíblia. Hoje, como esse livro ele é um livro bem curtinho, então a gente está podendo desfrutar assim de cada capítulo, né? Então a gente vai meditando. Carmen, nossa, eu pensei em você, minha garota. Falei, nossa, Carmen me abandonou, me largou.
Saudade de você, viu? Vamos lá. Capítulo 2. Neemias recebe permissão para ir a Jerusalém. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. E o rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Olha que interessante, meninas. Então, por que Neemias estava triste? Porque ele teve a notícia que Jerusalém ainda estava com os muros derrubados, ainda estava tudo quebrado, tudo estragado na cidade, né? Estavam ali, era vergonhoso ali para aquele povo, né? Está ainda naquela situação, apesar de tanto tempo. Mas nesse capítulo teve algo que me chamou muita atenção, né? Nesse versículo me chamou muita atenção. Por quê? Olha só, o rei, então ele estava servindo ali, porque ele era copeiro, né? Então ele trabalhava como copeiro para o rei e ele estava servindo vinho ao rei. E na hora que ele estava servindo vinho ao rei, o rei percebeu que ele estava triste. E olha que interessante, nunca eu tinha estado triste em sua presença. Olha que maravilhoso, né? Então, uma das grandes chaves que eu peguei nesse versículo e que eu acho que é algo para a gente guardar no nosso coração, isso me chamou profundamente a atenção. Você sabe que eu já trabalhei algumas vezes esse livro. E você sabe que eu passava assim um pouco despercebido sobre esse item. E ontem ele me chamou tanta atenção. E eu acho assim, olha só, ele estava na presença do rei. E na presença do rei ele não se mantinha de cara feia, ele não ficava com a cara amarrada, né? Fechado. Então o rei percebeu que ele estava triste. Por quê? Porque não era um estado de espírito dele. Então, se ele fosse sempre ranzinza, com a cara feia, então o rei já seria acostumado a ver ele assim. Mas ele não era, né? E aquela tristeza dele comoveu o rei, porque ele não tinha esse hábito de ser uma pessoa entristecida. Olha que interessante, né? Então, quando Neemias não era uma pessoa constantemente murmuradora, né? E aqui a gente consegue perceber o que? A alegria dele. Né? Nessa fala a gente entende que o habitual dele é ser o quê? Alegre. Né? E a tristeza que o rei percebeu nele era momentânea, por quê? Por conta daquilo que ele estava passando, né? Pela tristeza que ele... da notícia do povo dele, né? Então a alegria constante de Neemias fez com que a sua dor fosse notada, né? Então a alegria, gente, quando a gente pensa na alegria, ela não é ausência de tristeza, de dor, né? A alegria não é ser alegre, não é a gente ignorar a dor, a gente fingir que as coisas não estão acontecendo, a gente negligenciar, colocar debaixo do tapete, vamos continuar movendo a vida, né? A alegria verdadeira, gente, é a gente continuar confiando em Deus, mesmo no meio das dificuldades. E a alegria, ela abre portas, porque a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui o que vai acontecer por ele ter cativado o rei, né? E provavelmente ele cativou
por ser uma pessoa alegre, por ser uma pessoa que está sempre ali, ó, servindo com alegria, fazendo o seu trabalho, realizando a sua tarefa com alegria, né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente guardar no nosso coração. Quantas de nós, muitas vezes, somos tão murmuradoras, a cara fechada, tá sempre abatida, né? Sempre com a cara amarrada. Ai, meu Deus, né? Um olhar entristecido nos ambientes, nos lugares. Muitas de nós, né? Pelas dificuldades, pelas lutas que já passou, coisas que até do passado, elas não conseguem mais sorrir, né? E o convite hoje é a gente buscar essa alegria no Senhor. Como é importante sermos alegres. Então, se tem algo que abre portas para nós, é sermos alegres. E sermos alegres, gente, não é ficar fazendo piada, porque tem gente que não tem esse perfil, não é? Não é ficar fazendo piada, não é ficar fazendo gracinha, né? É ser uma pessoa que ela é otimista, ela tem um sorriso no rosto, ela sorri verdadeiramente. Então a alegria, ela abre portas. Ela abre portas para mim e para você, né? E servir com alegria, ele faz total diferença para Deus. Deus enxerga isso. Então, seja uma pessoa que serve com alegria. E aí, a gente, quando fala servir com alegria, às vezes a gente acha que é só no ambiente da igreja, mas não é, né? A igreja também é um lugar para a gente servir com alegria, com muita alegria mesmo. A igreja é um ambiente para a gente servir com muita alegria. Nós estamos ali representando esse Deus maravilhoso, levando a palavra, consolando corações. É para a gente fazer com alegria, né? Mas isso também implica nos outros ambientes, na minha casa, né? Nas nossas pequenas atividades, por exemplo, fazer um almoço. Quantas vezes a gente tá fazendo um almoço reclamando? Vai botar uma roupa na máquina, meu Deus, esse povo só suja. E todos os dias é uma murmuração. Porque, assim, uma vez ou outra a gente fala, ai meu Deus, né? Que a gente é ser humano. Mas tem pessoas que já se acostumaram a ser murmuradoras, a não ver a alegria, a estar sempre entristecida. Ai, tem que ir pro trabalho, aí enxerga tudo com muito peso. A vida ela poderia ser mais leve se tivéssemos o hábito de sermos alegres, ver alegria nas pequenas coisas, ser feliz com as pequenas coisas. E a alegria também implica nisso, da gente verdadeiramente enxergar as coisas com leveza e com gratidão. Eu não tenho tal coisa, mas eu tenho tal coisa. Eu vou ser alegre com aquilo. Eu estou passando por tal dificuldade, mas eu vou continuar confiando no Senhor, né? Então, a alegria, gente, ela vai gerar em nós paz. Ela vai gerar em nós saúde. Saúde para o corpo, saúde para a mente. A alegria, ela é para nós um remédio. É um remédio, né? Então, a alegria, ela abre as portas. Então, a postura de Neemias contribuiu para que o rei o escutasse, para que o rei se importasse, né? E a gente vai ver mais além. Então, a alegria, ela é um testemunho silencioso. Você não fica falando, eu tô alegre. Não, as pessoas percebem a sua alegria. A alegria, ela é contagiante. Uma época, há muito tempo atrás, né? Eu não tinha os meninos ainda. Ou eu já tinha? Acho que eu já tinha, gente, sei lá. Não, acho que eu não tinha. Eu participei de um tempo
de um tempo de um projeto aqui em Brasília, que era os Doutores da Alegria, né? E assim, era impressionante como levar alegria para as pessoas faz muito bem pra gente, né? E a gente chegava no hospital, né? Aí ia algumas pessoas, né? Algumas pessoas eram palhaços, outras pessoas só ia com alguma buzininha, uma coisa assim, né? Foi bem antes da pandemia, né? Então, a gente entrava lá no hospital e muitas vezes a gente chegava lá, o paciente estava assim, né, cabisbaixo, sozinho, naquele quarto sem ter nada para fazer, né? Hospital público, então ele estava ali sempre entristecido. Quando a gente chegava, o semblante daquelas pessoas mudavam assim, sabe? A gente saía de lá, deixavam pessoas com outro olhar, e a alegria, gente, ela tira a dor. Vocês sabiam? Né? Ela libera hormônios de bem-estar, dopamina. Então, buscarmos sermos alegres, mas Fernanda, como você é alegre, eu tenho um problema disso, eu tenho um problema daquilo. A nossa alegria, ela vem do Senhor. É uma alegria de olhar com gratidão. Gente, como a alegria ela está relacionada à gratidão, né? É a gente reconhecer o Senhor nos pequenos detalhes. Hoje, quando você se levantou triste? Ai, meu Deus, eu tenho que levantar. Ou você se levantou, graças a Deus, mais um dia. Tá vendo? Então essas coisas vão trazendo leveza para as nossas vidas e vai trazendo para nós também portas abertas. Então pensem nisso. Pensem na alegria do Senhor para renovar as forças de vocês diariamente. Então, um rosto alegre, ele o quê? Ela enfeita o rosto, né? Um sorriso, ele enfeita o rosto. Isso mesmo. Então a Charlene disse que a alegria também é ressignificar, sim, né? É transformar muitas vezes aquilo que para você é um fardo, você enxergar com outra ótica, né? Muitas vezes a gente reclama da roupa que tem que lavar, mas olha que bênção, a gente tem a roupa para lavar, a gente tem a água, a gente tem o sabão, a gente tem as pessoas, porque você tá lavando as roupas, porque tem gente ali com você, olha que lindo. Ou se você mora sozinha, você tem roupa para você vestir. Então, assim, são as louças, né, que muitas vezes a pessoa vai murmurando, vai reclamando. Olha que interessante, né? Se a gente olha por outra ótica, né? E aí a gente olha para as pessoas que estão ali, né, em situação tão vulnerável, morando na rua, em outros países, né, querendo tomar um banho, não tem água. Então, nós temos tantos motivos para sermos alegres, né? E essa alegria de Neemias contagiou, então, ali o rei, né? Então, ela inspira. A alegria, ela fortalece, né? E quando nós fazemos algo, né? A alegria, ela honra a Deus, a alegria, ela fortalece a nossa liderança, a alegria inspira os outros a se levantarem. Quantas de nós, né, a gente às vezes conhece alguém, alguma pessoa, e você vê assim que ela tem uma vida tribulada, é tanta luta, mas ela tá sempre com um sorriso no rosto. A gente fica constrangida de ficar perto de uma pessoa assim, não é? Você fala, meu Deus, a pessoa tem tanta luta e ela tá sempre sorrindo, ela tem sempre uma palavra de otimismo. Então, minha jovem senhora, não importa as circunstâncias do mundo, não tô dizendo que você não vai chorar. Sim, tem dia que a gente vai chorar, tem dia que vai doer, né? Tem dia que nós teremos notícias difíceis e o coração vai doer, assim como Neemias, olha. Aqui ele estava entristecido por uma notícia ruim, mas isso não é o habitual. Isso não pode virar rotina, isso não pode virar hábito.
né? O nosso hábito de cristã é sermos um coração contente, é sermos um coração alegre, é estampar no nosso rosto a graça do Senhor, independente do que aconteça no mundo. Sabe por quê? Porque nós já temos o melhor, que é a salvação. Olha que coisa mais linda isso. Jesus veio aqui na terra por mim e por você e nos derramou a sua graça. E isso, minha amiga, é o maior presente, independente das circunstâncias do mundo. É a graça que nos sustenta, a graça que nos mantém de pé, a graça e a certeza absoluta que o tempo nessa terra é um tempo que passa, vai passar para todo mundo. Mas o amor de Deus continua firme e forte. O olhar do Senhor sobre a minha vida e a sua vida continuam firmes e fortes. O mundo pode estar um caos, mas o Senhor está lá no seu sublime trono, no controle de tudo. E por mais que o mundo às vezes pareça para nós, meu Deus, parece que perdeu o controle, isso não é uma verdade. A verdade é que o Senhor está no seu sublime trono e Ele está no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle e nunca perderá nenhum controle. Então, que possamos confiar nesse Pai e buscarmos colocar um sorriso no rosto, independente da situação. Às vezes a gente fica entre, eu queria estar viajando, eu queria estar isso, mas eu tô sem dinheiro. Minha amiga, olhe por outra ótica, né? Olhe por outra ótica. A Cris falou, Fê, esse foi o legado que minha mãe deixou. Mesmo com tantas lutas e sofrimento que passou, não mostrava tristeza, sempre sorrindo e sem reclamar de nada. Nos ensinou a sermos valentes. Olha, que lindo, tá vendo? E a alegria, tá vendo? Gera testemunho, gera herança, né? A gente aprende. Então, isso é um impacto para nossa vida. Tá entristecida hoje, tá com o ombro caído? Levante esse ombro aí, minha jovem senhora. Se ajeite aí onde você tá aí agora. Eu não sei o que você tá fazendo aí agora, mas o convite é claro. Vamos levantar os nossos ombros? Vamos? Vamos levantar, nada de ombros caídos, né? Quem lembra do Chaves? Eu amava o Chaves. Como que é? Volta o cama arrependido, não era assim? Então, nada de ombros caídos, levantemos os nossos ombros, olhar para cima, tá difícil, mas eu tenho um Senhor que cuida de mim, eu tenho a graça dele sobre a minha vida, existe uma vida eterna, isso aqui é passageiro, nós vamos cumprir nossa tarefa aqui e depois nós seremos chamados para estar com o Senhor num lugar onde não vai haver tristeza, não vai haver dor. Então, não é pra gente entristecer, é pra gente ter fé e confiança. Agora vamos treinar um sorriso. Treina um sorriso aí. Treina um sorriso. Vocês sabem que até esse movimento aqui, ó, do sorriso, ele vai liberar um monte. Quando você faz isso aqui, ó, quando você é sisuda, você também, é porque eu não lembro o nome, mas eu já vi sobre isso. Você também tá mostrando pro seu corpo que você não tá bem, assim, sabe? E aí aquilo também vai te deixando entristecida. Agora, quando você sorri, você libera bem-estar para você. Olha que interessante. Então vamos colocar um sorriso no nosso rosto, independente das situações. A gente vai ter dia que vai ficar mais tristinha, vai ter dia que vai ter dificuldades, mas a alegria, ela fará parte da minha vida, ela fará parte. Então levanta esse ombro aí que tá caído, olhemos para frente, olhemos para o Senhor e vamos sorrir. Né? E vamos sorrir. Então, Neemias conquistou ali o rei pela alegria no servir.
Então, que sejamos essa pessoa. Então, essa é uma chave para o nosso 2026. Né? Ontem nós falamos sobre tudo aquilo que eu não quero mais, não é assim? A gente ontem, o que tá em ruínas, eu quero construir. Ontem uma jovem senhora, eu não sei nem se ela tá aqui, ela falou, eu tô cansada de viver na mesma vida, do mesmo jeito, no mesmo ciclo. Mas pra gente viver coisas novas, a gente precisa de atitudes novas. E você sabe que a alegria é uma atitude nova? Né? Eu vou enxergar com a alegria do Senhor no meu coração. Isso vai mudando. Às vezes a situação fora não muda, mas internamente eu mudo e a forma como eu enxergo muda. E tudo isso é o que mais vale, porque as coisas ficam mais leves. As coisas ficam mais leves. Por exemplo, eu muitas vezes na minha vida, eu tive que... Muitas vezes, toda hora a gente tem que ficar ressignificando, né? Porque uma mãe atípica, ela é tudo diferente, sabe? É diferente o tratar, é diferente a realidade, né? Então, assim, às vezes eu vou vendo, assim, as coisas que, né, agora vão chegar. O Pietro tá entrando na adolescência, né? Ele tá com 12, vai fazer 13 anos agora em fevereiro. Então, assim, é uma realidade, porque a adolescência, né, ela não aceita erros, né, os grupos ficam muito fechadinhos, e aí às vezes eu vejo meu filho, assim, tão sozinho, sabe, com poucos amigos, assim, com poucas pessoas próximas, né, porque o pré-adolescente, ele não aceita, eles fecham um grupinho ali, se você errou, porque é uma coisa da idade, né, e aí às vezes eu fico assim, ai meu Deus, tão preocupada, e aí eu tenho que ressignificar, não, peraí, a gente vai encontrar estratégias. Então a gente tem sempre que ter fé, confiança, né? Aí vem um menino que não quer comer isso, não quer comer aquilo, e tem que correr atrás de terapia, e é plano de saúde, e aí eu tentando mudar de plano de saúde, gente. Plano de saúde rejeita porque você tem um filho atípico. Então, assim, aí você tem que estar sempre ressignificando, mas é necessário, Aí eu vou viver entristecida por causa disso? Vou viver, ai meu Deus, eu vou viver. Não é. É você feliz com aquilo que eu tenho, você alegre com aquilo que eu tenho. Eu vou fazer festa com aquilo que eu tenho. Então, nas coisas simples da vida, eu posso fazer. Romantize sua vida. Eu sempre falo isso, romantize sua vida. Tem gente que fica, fica já romantizando a vida. Claro, minha filha, a vida já é difícil. Eu vou ficar levando tudo a ferro e fogo. Não, eu vou tomar um café, eu vou pôr uma mesa pra mim. Vou fazer bonito. Vou almoçar, vou fazer uma mesa bonitinha. Vou ter alegria nas pequenas coisas que estão ali ao meu alcance. Por que eu tenho que ser triste porque eu não tô conseguindo viajar para Maldivas? Não, vou ser feliz com aquilo que eu tenho. Ser feliz com aquilo que eu tenho. É o que eu tenho hoje. O que eu posso ser feliz hoje com o que eu tenho? Com a minha realidade hoje. É isso que a gente precisa entender. É porque eu fico sempre me comparando, sempre desejando do outro, sempre querendo o outro. Peraí, eu posso ser feliz aqui com o que eu tenho. Né? Então, a leveza tá aí, gente. Os problemas, eles vão existir. Vai existir, mas a forma como eu encaro as coisas vai mudar. E foi o que aconteceu com Neemias. Vamos lá pro próximo item, né? O que você deseja que eu faça? Não, peraí. Aí ele falou bem assim, deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi. Olha só. Que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados estão em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Passados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você quer? O que você deseja que eu faça? Perguntei ao rei. Perguntou o rei. Depois de orar
ao Deus dos céus respondi. Olha que interessante. O rei perguntou, tá, então você tá triste por isso, e o que você quer que eu faça? Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar a reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei, quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu ao meu pedido. Ai, gente, olha que interessante. Então o rei percebeu, né? O rei percebeu que ele estava triste. Mas aí o rei pergunta para ele, o que você quer? Então concedeu para ele, por ver a tristeza dele. Concedeu para ele o que ele queria. E antes dele responder, ele fez uma oração. Então, olha só, ele estava de frente ao rei. Ele orou naquele momento. Você sabe que uma oração nem sempre, gente, precisa ser aquela oração longa. Precisa ser aquela oração cheia de palavra bonita para enfeitar. Não é, gente. Às vezes uma oração vai ser aquela oração mais simples, mas o Senhor vai ouvir. Me ajuda, Senhor, me ajuda a resolver isso aqui. Você coloca na sua mente ali, se coloca na presença do Senhor. Senhor, me ajuda a resolver isso aqui. Você se coloca de fato na presença do Senhor com seu coração verdadeiro. E antes dele responder, ele orou. Ele não saiu se atropelando. Então, Neemias nos ensina uma lição poderosa. Antes de falar com o rei, ele falou com Deus. Mesmo diante de uma oportunidade decisiva, Neemias faz uma oração rápida e sincera. Isso mostra que a oração, ela não precisa ser longa, ela precisa ser sincera, ela precisa ser com coração, ela precisa ser feita com fé, com dependência. Isso é uma oração. Muitas vezes a oração, gente, vai ser uma oração que a gente não consegue nem falar muito. Você só vai se colocar na presença do Senhor, tá doendo aqui, você vai chorar na presença dele. Isso é uma oração. Isso é uma oração. Então é necessário a gente aprender a orar. E antes das decisões, e antes de fazer, olha, às vezes a gente tem conversas sérias na nossa vida. Às vezes nós temos conversas sérias na nossa vida. E às vezes a gente fala sem antes pensar naquilo, qual será a resposta. Não faça nada, minha jovem senhora, em 2026. Sem antes orar. Ontem a gente falou sobre as ruínas que nós estamos vivendo. Ontem eu falei, gente, vamos orar sobre essas ruínas. Vamos pedir para Deus. Deus, me ajuda a vencer isso daqui. Não foi isso? Oração, ore do meio-dia. Por que a gente colocou horário, né? Além do que eu acho que o horário ele faz uma diferença, mas mais do que isso, para que a gente tenha ali, vamos colocar ali um horário para ninguém esquecer. Então você vai lá, ora, coloca na presença do Senhor antes de resolver a oração, gente. Às vezes a gente fala assim, a única coisa que eu posso fazer é orar. Meu Deus, algo mais extraordinário é a oração. Então, ore antes. Ore antes de resolver os problemas, ore antes de tomar uma decisão, ore antes, sempre ore, né? Não vá falando, às vezes você tem que dar a resposta para alguém, às vezes você quer ter uma conversa séria com seu marido, com seu filho, no seu trabalho, ore antes. Não tome decisões antes de orar. Né? Então precisamos, assim como ele, estar na dependência do Senhor, né? Estar na dependência do Senhor. E depois de orar, né? Neemias faz um pedido
claro, e isso também é maravilhoso, né? Ele faz um pedido claro, específico e bem planejado. Prestem bastante atenção. Ele faz um pedido claro, específico e bem planejado. E ele é atendido. Então, quando a gente vai orar, às vezes você ora, Senhor, eu quero mudar essa minha situação. Mas você permanece sendo a mesma pessoa. Você está falando uma coisa para o Senhor, mas as suas atitudes estão representando outra. A fé, ela tem que vir caminhado com a ação. Oração. O mesmo movimento do pedido ao Senhor, e você tem que pedir coisas claras. Peça coisas claras. Por isso que nós vamos fazer o quadro dos sonhos. E você que não está inscrita ainda para fazer o quadro dos sonhos, vem fazer. Nós vamos fazer o quadro dos sonhos. E eu espero você para fazer esse quadro dos sonhos. Quais são as palavras? Você precisa ter pedido claro. Você tem que escolher, você tem que saber com clareza aquilo que você vai pedir. Específico. Então, por exemplo, falou, olha, eu posso ir em tal lugar. Ele já falou o que ele tinha que fazer. Ele coloca aqui, olha. Ele fala assim, ó. Peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Então, ele diz com clareza o que ele queria. Ele não ficou enrolando, será que eu posso? Será que talvez? Não, ele pediu. Eu posso ir para ajudar, ir lá em Judá para reconstruir os muros. Então, é importante a gente colocar especificamente, se você não está inscrita no quadro dos sonhos, vem participar com a gente, colocar coisas específicas, seja específico naquilo que você vai pedir ao Senhor, né? Então, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe, mas você precisa falar aquilo, você precisa declarar. Gente, quando a gente fala isso daí, isso gera em nós também porque às vezes a gente tá pedindo coisa pra Deus, você não sabe nem o que tá pedindo. Você não sabe nem o que você quer. Às vezes, eu quero viver algo novo. O que de novo você quer viver? O que de novo você quer viver? Você já sabe? Forma clara e específica e bem planejada. Aqui ele já foi e a gente vai ver aqui mais na frente, né? Então, ore a Deus dos céus. Aí ele olha o que Neemias fala. Eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, né? Então, como é importante a gente saber, né? Dizer ao Senhor com clareza, né? Diz onde quer ir, por quanto tempo ele ia ficar. Isso revela que é confiar em Deus. E isso não exclui preparo. Pelo contrário, a fé anda junto com a responsabilidade e a organização. Fé mais ação. Eu preciso também ter clareza. Eu preciso ter clareza naquilo que eu quero. E eu tenho que falar. O meu corpo, as minhas atitudes, o meu pensamento, a minha fala devem caminhar com aquilo que eu estou pedindo ao Senhor. Eu falo, eu quero renovar meu casamento. Vive brigando. Senhor, ajuda no meu casamento. Vive brigando, vive de cara feia, vive... Né? Ai, Fernanda, eu quero viver o meu propósito. Eu quero ser uma anfitriã. Mas... nunca toma. Quantas mulheres chegam aqui no meu perfil? Ai, Fernanda, eu queria tanto ter esses momentos com outras mulheres. É meu sonho, Fernanda. É meu sonho ser uma anfitriã. Mas cadê teu movimento? Já falou isso com Deus? Já começou a colocar? Já começou a escrever? Minha amiga, eu quero ter saúde. Eu quero ter saúde. O que você tá fazendo para ter saúde?
né? É fazer a nossa parte, para que o céu venha, e eu vou pedir ao Senhor, e as minhas ações, o meu pensamento, a minha confiança também vão caminhar junto. Mas eu penso de um jeito, peço uma coisa para Deus. Olha como as coisas não conversam. Você tá querendo reconstruir esses muros que ontem a gente identificou, não é verdade? Nós queremos corrigir essas áreas, mas eu preciso também anotar quais são, vou pedir para Deus, o que eu vou pedir para Deus e o que me cabe nesse pedido para Deus. Eu vou fazer pedidos específicos, o que eu vou fazer, porque Neemias, ele vai para ação, gente. Neemias não ficou só chorando, não. Ele chorou, se levantou, minha amiga. Tem gente que quer ficar só na dor. Só quer ficar na parte de que Neemias chora. E tá lá a vida inteira. Tá lá a vida inteira. E vai permanecer nesse lugar. E as coisas não vão mudar. Porque as coisas não mudam se eu não me posiciono. Posicionamento, minha amiga. Essa é a palavra. Eu quero me transformar minha casa. Então vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o que tem que ser feito, orando ao Senhor. Ontem eu tava conversando com alguém assim muito importante para mim, e ela vive um casamento conturbado, um casamento difícil, e assim, ela tem outra religião, né, e tal. E eu falei, minha amiga, é hora de você se posicionar, a forma como você tá fazendo não tá dando certo, você tem que, vai orar, minha amiga, vai jejuar, vai dizer claro pra Deus. Como que você ora? Começa a melhorar essa oração aí, minha filha, vamos orar mais, levanta a tua mão, estende tua mão sobre a tua casa, declara sobre a tua casa, seja diferente, seja um soldado, se levante, né? Então, ore, declare sobre a sua casa, declare sobre a sua família. Começa, empunha a sua mão aí, minha filha. Ore na cabeça, ore nos filhos, unge os filhos e vá, minha filha. A gente precisa ser... Lembra que eu falei pra a gente precisa ser meio doida mesmo. A gente precisa. A gente precisa ser meio doida mesmo. Tem hora que vai precisar mesmo, né? É preciso, é tempo disso, né? Então, olha só, Neemias, então, ele diz muito claro e ele vai para ação, ele vai para atitude para reconstruir o muro. Ele não tá esperando que o muro fique pronto sozinho. Então, vamos lá. Diz-lhe também, olha só, ele é muito específico, olha. Se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas. Olha, ele é muito específico. Então, ele sabe tudo que ele vai precisar para poder ir lá para reconstruir os muros. Eita, 7h52, deixa eu correr. Se lhe parecer bem, desse cartas para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vingas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu esses pedidos, pois a bondade da mão de Deus estava sobre mim. Então, olha, ele é tão específico, ele coloca tudo que ele vai precisar, a carta que ele precisa para chegar na pessoa. Então, muitas vezes, minha amiga, você tem algo para pedir ao Senhor. Então, seja específica. Seja específica. Específica. Coloca, Senhor, é isso. E se for da vontade de Deus, se o teu coração estiver aliançado com Ele, e se for o tempo certo, no tempo, Deus não é atrasado. Às vezes você fala assim, ai, mas eu peço isso tantos anos para o Senhor, mas não acontece porque não é hora. O Senhor não coloca coisas nas nossas mãos que não somos capazes de carregar.
É só quando chega a hora, o tempo certo, e Deus permite. E às vezes também a gente não foi aprovado, né? Não tá aprovado. Não vou colocar isso nas suas mãos porque você vai se arrebentar, né? Então, coloque nas mãos do Senhor e no tempo certo o seu pedido será concedido. No tempo certo. No tempo certo. E aí ele falou assim: fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhe entreguei a carta do rei. Além disso, e aí o Senhor vai te entregar decretos na tua mão, filha. Decretos na tua mão. Cartas ali. Cartas de recomendação, minha filha. Nós precisamos ter cartas de recomendação. Antes, precisamos ter atitudes para sermos recomendadas. Quem anda fechando portas por aí, com maledicência, maldade, egoísmo, vitimismo, né? Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me proteger. Mas quando Sambalate olha só, além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. E diante da situação, ele ainda teve a proteção. Ainda teve a proteção. Então, diante dessa situação que você está orando, minha amiga, coloque na presença do Senhor e você ainda será protegido diante disso. Mas quando Sambalate, o Oronita e Tobias e o oficial Amonita souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Então, ele teve a proteção, ele recebeu o que ele precisava e quando eles souberam da chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem-estar dos israelitas. Então, ele começou a incomodar. E aí, diante disso, a última chave que a gente vai carregar, eu prometo que nós já vamos encerrar. Assim cheguei a Jerusalém 3 dias depois, né? E aí, ele recebeu a carta de recomendação, foi para comprar o material para reconstruir os muros. Algumas pessoas se incomodaram, como Sambalate, Oronita e Tobias, né? Eles ficaram ali irados. E aí, ele chegou até Jerusalém 3 dias depois em viagem. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacai e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte, ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale do Cedom, inspecionei os muros ali antes de voltar a entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado os meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres oficiais e outros que realizariam o trabalho. Olha que interessante. Você quer reconstruir seus muros. Você tem planos e projetos para o seu 2026. Silencia. Não saia contando. Olha, as pessoas que iriam trabalhar com ele, ele não saiu fazendo barulho.
Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer... Não, primeiro ele em silêncio, ele saiu analisando, olhando as coisas, ele foi olhar as ruínas, ele foi olhar as portas. Então, silêncio diante daquilo que você deseja reconstruir. E mais do que isso, porque ontem eu pensei sobre isso, eu pensei, muitas vezes, minha amiga, você tá com problemas, vivendo problemas aí, né? No seu casamento, eu tô muito falando de casamento hoje, eu não sei o que é não, deve ser pra alguém aí, hein? Às vezes você tá vivendo ali uma dor, uma dificuldade, e você sai contando pra todo mundo, fica sangrando pras pessoas. Porque eu tô com isso, porque eu tô com aquilo, porque isso tá acontecendo na minha casa, e sai contando pra todo mundo as suas dores. Deixa eu te contar uma coisa, minha amiga. Não é todo mundo que vai se entristecer com as suas dores, não é todo mundo que vai entender as suas dores. Então, uma coisa que eu fazia sempre e que eu venho me silenciando, buscando sempre, quando eu fui começar o chá de mulheres, na igreja, todas as igrejas que eu ia, eu comecei a ter muitas revelações mesmo, assim. Onde eu ia, alguém me parava e sem me conhecer, gente, e falava isso, falava, olha, você vai viver isso, você vai ver aquilo, o Senhor tá te levantando, o Senhor não sei o quê, não sei o quê. E na época, eu tava num dos momentos mais difíceis, eu tava vivendo uns momentos, eu era um improvável, totalmente improvável. E aí eu ouvi aquilo, eu ficava assim, meu Deus. Aí a gente fica alegre quando ouve uma coisa de Deus, né? Assim, aí eu ia contar para parentes, para pessoas próximas. Olha, o Senhor mandou falar isso para mim. Aí as pessoas olhavam para minha cara assim, né? Profetada. As pessoas, elas não vão entender. Elas não vão entender, então silencia. Ouviu, o Senhor te entregou alguma coisa, guarda aquela palavra. Não fale, fique em silêncio. E foi uma das grandes coisas que eu aprendi, sabe? Eu silencio. Quantas vezes eu ia contar e as pessoas faziam caras e bocas, né? E aí, às vezes, você quer reconstruir, você tem um plano, eu quero estudar, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Você tá com seus planejamentos aí. Aí a pessoa vai, essa daí, o que ela quer fazer nisso daí? Aí joga um balde de água fria em você. Às vezes não é nem de maldade, gente. Às vezes não é nem de maldade, mas é porque às vezes a cabeça da pessoa, a mentalidade dela é tão pequena que ela não consegue atravessar aquilo ali e não consegue ver também as pessoas atravessarem. Então silencia diante daquilo que você vai fazer. Olha, nem as pessoas que iam trabalhar com ele de primeiro ele saiu abrindo. Ele primeiro viu a situação. Quando precisou o momento certo, ele foi lá e foi falar com as pessoas que iam ajudá-las. Então, vamos planejar, vamos colocar, mas não vamos sair contando para todo mundo, tudo não. É igual José, né, Alba? Que foi contar o sonho dele, ele quase foi morto, os irmãos pegaram ele, né? Então, interpretaram ele ali da maneira errada. Então, não conte, é como uma gravidez. Nos primeiros meses, a mãe, ela gesta aquele bebezinho, geralmente ela fica caladinha, não é? Porque até o nenenzinho se firmar, até o ovo zigoto chegar, ficar ali na parede uterina, tem um caminho que ele vai fazer e vai durar alguns dias, alguns meses. Até o nenenzinho firmar, começar a crescer, a gente não conta, porque pode ser que aquilo ali, né? Existe uma proteção, então proteja. Maria protegeu Jesus. Proteja, gesta, tá ali, tá gestando em silêncio, em oração. Quando tudo estiver pronto, você fale. Né? E aí
Aí, quando foi o momento certo, né? Venham, vamos reconstruir. Aí, olha lá. Os oficiais da cidade não sabiam onde tinha, ainda tinha falado com os líderes judeus, sacerdotes, os nobres, oficiais, outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhe disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, então você vai falar com quem pode te ajudar. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhe contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhe relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, Honorita, Tobias, oficial amonita, Gesem, o árabe souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhe respondi: o Deus do céu nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Então, as críticas também paralisam. Quantas de nós, quantas mulheres eu recebo, quantas anfitriãs não fazem um chá de mulheres porque não querem se expor, tem vergonha de falar, ai meu Deus, se eu falar uma besteira. Eu tinha uma aluna que ela falou assim: Fernanda, a minha família sempre foi muito crítica, e aí quando eu fui receber as mulheres da minha família, eu fiquei com muito medo de falar para elas. Olha, gente, né? Então, quantas de nós, né, nos mantemos com medo das pessoas? A gente não deixa de fazer. Eu já contei isso pra vocês, né? Quando eu fui viver a minha conversão, como eu fiquei com medo das pessoas. O que as pessoas iam achar de mim? O que as pessoas achariam de mim? Gente, as pessoas não têm que achar nada. Quem tem que achar é Deus. Não tem que achar nada. Então, as coisas que você tá ali com o Senhor, faça sem medo. As mudanças que você quer viver, viva sem medo. As pessoas, elas não têm a ver com você. Não haja na sua vida querendo receber aplausos ou preocupada com as críticas. Que seja um ano de reconstrução, meninas. Precisamos viver esse ano de reconstrução. E para reconstruir, muitas vezes a gente vai passar por zombaria, por críticas. E lá na frente as pessoas vão falar: nossa, eu sempre soube que você era não sei o quê. Soube nada, porque são pessoas que têm críticas, que querem te desanimar, quer te ver na ruína. Mas os teus olhos não tem que estar nisso. Tem que estar naquilo, né? E não seja moldada, nem por aplausos e nem por críticas. Neemias, ele não começou porque ele estava esperando receber o aplauso. Muitas de nós queremos fazer as coisas pelo aplauso, mas imagina se Neemias fosse esperar os aplausos. E nem desistiu pela crítica, porque ele já foi começar, já houve uma crítica. Pá! E quantas de nós, eu vou começar tal coisa. Ai, não ficou bom isso aí, não. Às vezes você quer começar a ser empreendedora, né? E aí, eu comecei, os primeiros não vai ficar bom não, gente. Não vai ficar bom, os primeiros não vão ficar bom. Mas permanece. Vai aprendendo e tape os seus ouvidos para crítica. Tape seus ouvidos para crítica. No tempo da reconstrução é preciso ter maturidade, gente. Ter maturidade espiritual para a gente continuar trabalhando sem querer ter reconhecimento. O foco não é agradar as pessoas, mas é obedecer a Deus. Né? E se te aplaudirem, continue humilde. Se te criticarem, continue fiel. Se Deus mandou reconstruir, você continua. E às vezes vai ser em silêncio. E quando as pessoas verem, se vê sorriso, gargalhada, não se importe, permaneça.
É isso mesmo. Mal ele começou, né, Marluce? Já veio a crítica. Então não podemos ser moldadas pela crítica. Não podemos, né? Servir a Deus muitas vezes a gente vai ser difícil mesmo. Vai ser a base da crítica. Ah, é boba. É não sei o quê. Não, você vai fazer isso. Pra que você tá gastando seu tempo fazendo isso? Pra quê? Mas você lá no seu coração, você sabe por que você tá fazendo, minha jovem senhora. Você sabe. E hoje vocês vão escrever aí, serem específicas naquilo que você vai pedir ao Senhor. E as suas atitudes, né? Porque aqui, Neemias teve atitude, ele levantou e foi lá fazer o que tem que ser feito. Nós vamos planejar o nosso 2026, nós vamos fazer o quadro dos nossos sonhos. Mas antes disso, vocês vão colocar aí o que você quer pedir para o Senhor. Anota hoje as coisas específicas e o que você vai fazer. Oração. Oração mais ação. Oração mais ação. É. Então, oração mais ação. Tá bom? E é isso, meninas. Eu vou colocar lá no grupo que eu falei que eu ia colocar ontem, tá? Hoje eu coloco mais a atividade de hoje. E é isso, tá bom? Muito bom. Vamos orar. Continuamos de pé, né? Orando hoje ao meio-dia. Como que nós estamos fazendo o jejum? Você pode fazer o dia inteiro, ou você pode fazer meio período, você escolhe, né? Escolhe o horário, né, para você fazer, e nós vamos orar pelaquilo que a gente deseja construir. Nós vamos orar, colocar em oração, mas a gente vai fazer uma oração juntas, cada uma na sua casa, é claro. Meio-dia e às 18 horas. Orar por você e orar pelo grupo, tá bom? Orar por você e orar pelo grupo. Quem não está no grupo, me manda num direct. Fê, eu quero entrar no grupo. Que aí eu mando o link pra você, tá bom? Porque eu não tô mandando... Porque quando eu coloquei lá no Instagram, aí entrou muita gente que não participa. E aí acaba ocupando um espaço, tá bom? Então, vamos colocar ali me manda um direct, me coloca no grupo que eu coloco, mas manda agora, porque vocês ficam mandando durante o dia, eu não vou passar o dia lá procurando vocês para colocar no grupo. Então, agora, você saiu daqui, você já coloca, me coloca no grupo, lá no direct, aqui no direct no Instagram, tá bom? Ah, que maravilhoso! Ah, que bênção, fico muito feliz de saber isso, viu? Muito feliz mesmo. E vamos construir e participando do quadro dos sonhos, tá bom? Vamos orar, então? Obrigado, Senhor Jesus, por tanto aprendizado nesta manhã, por tanto conhecimento. Senhor, que o Senhor possa estar conosco, Jesus. Existem mulheres aqui que precisam, Senhor, reconstruir. Senhor, que elas possam ter firmeza. Que elas possam pisar, Senhor, confiantes em Ti, Jesus. Vai abençoando, Senhor, os corações, vai abençoando as mentes, em cada atividade que cada mulher vai realizar, Senhor. Que elas possam, Jesus amado, serem confrontadas, que o Espírito Santo mostre as mudanças. Direciona, Senhor, o nosso 2026, esteja à frente de tudo que formos fazer, Senhor. Abençoe cada mulher nesta manhã, Jesus, o propósito de cada uma, Senhor, a história de cada uma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. E é isso. No direct do Instagram, tá bom? Não é aqui. Não coloca aqui, porque aqui não tem como. Você vai lá na mensagem. Quando você estivesse mandando uma mensagem pra mim, você vai lá e vai mandar uma mensagem no meu Instagram. Fê, me coloca no grupo, tá bom? Que aí eu vou fazer isso agora. Meio-dia, oração. 18 horas, oração, tá bom? E é isso.
Fiquem com Deus. Tchau.